Muito bem, nós já estamos gravando. Vamos, portanto, aqui compartilhar a nossa aula para iniciar mais uma aula, então, do nosso MyFenta. Toda semana um tema novo e estamos na semana da anestesia e o fígado. Muito bem. Pessoal, preciso de um feedback de algum de vocês em relação à imagem e o som. Está tudo bem? Tudo bem com a imagem e com o som? Tudo ok. Ok, vamos começar então. Bom, você que está nos assistindo ao vivo, boa noite, queridos mentorandos. Você que está em contato conosco pela primeira vez em um dos nossos canais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja durante uma pré-matrícula, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso daqui é apenas um dos pilares, dos 5, da mentoria MyFenta. Anestesias filmadas no dia a dia, Spotify, que é o FentaCast, Clube da Revista, que é um artigo científico de relevância, aulas semanais como essa, e, finalmente, eu, Vinícius Larroca Vieira, médico, TSA, anestesiologista, TSA, desde 2003, ao seu dispor, de 7 da manhã às 11 da noite, durante 210 dias de mentoria. É o MyFenta 210, tá? E todos esses pilares citados trabalham juntos para construir um tema semanal, que no final a gente termina através do debate de casos clínicos. E nós estamos na semana da anestesia e o fígado, e, portanto, vamos à aula. O fígado é um órgão importantíssimo. Ele é o órgão mais pesado do nosso organismo, ele tem aproximadamente 1,5 kg num adulto. Ele recebe de 25% a 30% do débito cardíaco, e ele é constituído de 2 lobos, né, que são separados por um ligamento falciforme. O lobo direito, muito maior, né, e ele tem também o lobo posterior e o quadrado, esse lobo direito, e o lobo esquerdo menor. No entanto, do ponto de vista cirúrgico, né, do ponto de vista de tática operatória e técnica operatória, aquele fígado que eu acabei de mostrar para vocês não significa absolutamente nada. Vai ser justamente as bifurcações biliares e também vasculares a determinar quais são as partes do fígado, tá? Então, existe até um método, tipo aqueles métodos mnemônicos, né? Onde você, com a mão fechada e o polegar para dentro, né? O polegar seria o lobo 1, por quê? O lobo 1 é um lobo insignificante, ele não tem nada de correlação com os demais, ele tem, inclusive, uma drenagem própria, né? Então, a partir daí, a gente começa a contar segundo segmento, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, tá? É um método mnemônico de se realizar isso. E as hepatectomias, de acordo com cada segmento, elas podem ser realizadas. Sabemos da literatura que até 85% do fígado pode ser extirpado, pode ser ressecado, tá? Seja para doação entre vivos, seja para o tratamento de inúmeras doenças, né? Inclusive neoplásicas. É o fígado constituído de 50 a 100 mil lóbulos. Esses lóbulos são constituídos de unidades ainda menores, que são as unidades morfofuncionais, que são os ácimos. Dentro desses lóbulos, portanto, nós vamos encontrar inúmeras estruturas. Nós vamos ter os hepatócitos enfileirados, nós vamos ter o pequeno ducto biliar, pequenas estruturas arteriais e venosas, todas conectadas numa veia central. É aí que começa o problema, por exemplo, em situações de cirrose, com a necrose desses hepatócitos aí, que vão liberar, inclusive, transaminases, né? TGO, TGP. Na maioria das vezes, a TGO é mais alta do que a TGP nas hepatites, né?
exceto na alcoólica, em que ocorre o oposto, né? E esses hepatócitos, uma vez sofrendo essa necrose, essa morte, ocorre o quê? Um fenômeno de cicatrização do tipo nodular, que vai obstruir o fluxo aí desses, como se fossem essas tributárias, essas microtributárias da veia porta, que vai levar, por fim, não só à insuficiência hepática, com todas as suas alterações em órgãos e sistemas, que nós vamos ver, mas também a uma hipertensão portal, caracterizada por varizes esofagianas, né, varizes de fundo gástrico, hemorroidas, né, aquela cabeça de medusa que acontece periumbilical, entre outras alterações, como ascite e todas aquelas doenças que nós vamos estudar associadas, né, à cirrose hepática. Tudo começa ali. A artéria hepática é responsável por aproximadamente 30% do fluxo sanguíneo do fígado, enquanto a veia porta, é responsável pelos outros 70%. No entanto, como é a artéria hepática quem é rica em oxigênio, ela, apesar de irrigar apenas 30% de toda a massa hepática, ela vai ser responsável por quase 60%, em algumas vezes 70% da DO2, da oferta de oxigênio a este importante órgão. Enquanto a veia hepática abaixo, né, que drena o trato gastrointestinal, ela não tem um oxigênio tão baixo como as outras veias, porque a VO2 do trato gastrointestinal é baixo. Mas o papel dela principal é em ofertar nutrientes a esse fígado. Nutrientes que vão ser trabalhados, desintoxicados por esse verdadeiro laboratório que é o fígado, não é verdade? E também será importante para o próprio funcionamento da víscera. Então, apesar da veia porta irrigar 70% do fígado, em termos de oferta de oxigênio, como ela é pobre em oxigênio comparado à artéria hepática, apenas cerca de 30% a 40% da oferta, do delivery, vai ter como responsável a veia porta. A veia porta, ela tem o seu débito regulado mesmo pelo fluxo, enquanto a artéria tem o seu débito para o órgão regulado pelo metabolismo. Ambos os vasos possuem receptores alfa-1 e também dopa. O alfa-1 diminui o fluxo, dopa aumenta o fluxo. A artéria hepática, além desses dois receptores, ainda possui receptores colinérgicos e também beta-2. Bloqueadores beta-adrenérgicos, muito utilizados ao lado da vasopressina, diminuem a gravidade da hipertensão portal. Tende a tratar, né, a ascite, tende a tratar o turgor desse sistema venoso dilatado em todo o território do sistema porta-hepático. A inervação do fígado, ela vai de T11 até T6, né? De T6 até 11, a inervação do sistema nervoso autônomo simpático. É interessante notar que tanto para transplante hepático quanto para a cirurgia sobre o fígado, toda vez que você trabalha perto dessa víscera, há, por reflexos locais e pela própria compressão, uma diminuição, pasmem, de até 60% do fluxo sanguíneo hepático. Então, vejam bem a importância que isso tem. Um paciente que tem uma reserva hepática discretamente diminuída, por exemplo, um tumor, uma hepatite recente, uma hepatite crônica incipiente, quando ele vai ser manuseado, manipulado, mesmo que ele não seja um fígado ainda cirrótico, até 60% do fluxo sanguíneo hepático pode ser diminuído, repito, por cirurgias próximas ao fígado, por mecanismos reflexos ou pela própria compressão. E isso pode causar, sim, descompensação hepática transoperatória com desfecho negativo no que se refere ao cardiovascular, à hemostasia e mortalidade. Estima-se que pacientes portadores de hepatite aguda, se precisarem ser submetidos a cirurgias, comparado à população sem hepatite, a mortalidade pode aumentar em até 50%. Portanto,
durante uma hepatite ativa, devemos colocar o paciente na mesa apenas em cirurgias de emergência. Não obstante, essa inervação simpática, quando é bloqueada por um bloqueio epidural, a simpatectomia epidural, aumenta o fluxo sanguíneo hepático, é benéfico. No entanto, a hipotensão causada por essa mesma anestesia pode diminuir o fluxo sanguíneo hepático, comprometendo a sua função. Então, a gente fica naquela balança instável, né? Naquela situação dúbia. Então, é interessante fazer o bloqueio, mas tem que tomar cuidado com a hipotensão. E, particularmente, no transplante hepático, é muito complicado acessar o neuroeixo por conta da alteração da hemostasia presente nesses pacientes. Então, muitas vezes, a gente prefere outros tipos de abordagem, como, por exemplo, o TAP-block, que vai ser mais seguro. Então, novamente, a imagem que nós já mostramos para vocês, né? O fígado anatômico, que não tem muita importância, e aí sim, o fígado dividido nos seus 8 segmentos, esse sim importante do ponto de vista tático, do ponto de vista cirúrgico, que tem como norte a vascularização. Novamente, a imagem que eu mostrei para vocês do fígado e toda a sua vascularização, toda a sua perfusão. Revendo novamente aí para vocês as unidades funcionais, né, que são os ácidos, e eles se juntam formando lóbulos. Nós temos aí mais de 50 mil lóbulos, né, até de 50 a 100 mil lóbulos, com todas as suas partes, com todos os seus componentes. E quando a gente coloca uma ampliação e chega até estruturas menores, né, nós vamos ver aí que as células hepáticas mais próximas da região periportal são mais ricas em oxigênio. E lá que ocorre, portanto, a gliconeogênese, tem menos glicólise. Já a parte perivenosa, né, mais periférica, o que vai acontecer? Nós vamos ter menos oxigênio, menos gluconeogênese e mais glicólise. Tá? Então, são tipos de metabolismo diferentes que ocorrem. Novamente, é uma imagem ampliada, né, do lóbulo hepático, com a veia central ao centro, os macrófagos do fígado, que são as células de Kupffer, que vão ser muito importantes, dentre outras funções imunológicas, também no metabolismo da bilirrubina, né, no metabolismo da hemoglobina, que vai ajudar na formação da bile, tá? Essa bile, ela vai ser trabalhada pelo fígado através de processos de metabolismo fase 1 e fase 2, como todas as outras drogas, né? Então, a bilirrubina de fase 1, enquanto ela está sendo trabalhada ali pelo citocromo P450, ela ainda é não conjugada, ela é lipossolúvel. E depois, quando na fase 2, nós vamos ver, ela passa a ser conjugada, tá? E embaixo aqui, as zonas 1, 2 e 3, né? Como mostra aqui anteriormente, a zona 3 com menos oxigênio, novamente abaixo a zona 3, próximo à veia central, onde ocorre mais glicólise. E perifericamente a zona 1 mais próxima periportal, como vocês podem ver, onde acontece mais gliconeogênese e menos glicólise. Então, o fígado, esse laboratório, ele produz todas as proteínas plasmáticas. Então, por exemplo, a nossa albumina, né, que quando está abaixo de 2,5, significa doença hepática grave, né? E, além dela, ele produz todas as outras proteínas do plasma, com a exceção das imunoglobulinas, tá? Produz também todos os fatores da coagulação, tanto coagulantes como anticoagulantes. Não confundam fatores produzidos pelo fígado com fatores dependentes da vitamina K. Os fatores dependentes da vitamina K, que está aqui na frente, olha, são os fatores 2, 7, 9 e 10. Tem até esse método mnemônico. 2 mais 7 é igual a 9, não 10. É um método mnemônico para a gente gravar. 2, 7, 9, 10 não são os fatores produzidos pelo fígado apenas. São os fatores dependentes de vitamina K. Porque quando a gente fala em fatores de coagulação produzidos pelo fígado, pessoal, são todos os fatores, todos, tá? Coagulantes e anticoagulantes, como proteína C, S, antitrombina 3. Os únicos 2 fatores da coagulação que não são produzidos pelo fígado são o fator 8
e o seu carreador, que é o fator de von Willebrand. Tá? Então, repetindo, os únicos dois fatores não produzidos pelo fígado são os fatores 8 e o seu carreador, que é o fator de von Willebrand. Isso vai ter uma importância muito grande no que se refere à tendência à trombose presente nesta doença chamada cirrose, que nós vamos ver daqui a pouco. Porque o fator de von Willebrand, ele aumenta muito a adesividade plaquetária e ele pode estar aumentado no paciente cirrótico. E o fator 8, ele é muito importante na via intrínseca, porque a via extrínseca, ela possui como importância, nós vamos ver daqui a pouco, apenas o fator 3 tissular e o fator 7, praticamente o cálcio. O fígado é muito importante também no que se refere à produção de acetilcoenzima A, né? Então, ele leva ao metabolismo de ácidos graxos, transforma essa acetilcoenzima A através do ciclo do ácido cítrico em energia. Ele é muito importante também no estoque de glucogênio e ele vai levar à formação de inúmeros ATPs. É uma verdadeira indústria de ATP, o nosso fígado. Ele produz a pseudocolinesterase, que é a falsa colinesterase, né? Nós temos a acetilcolinesterase presente na placa motora, que vai degradar a acetilcolina, e nós temos a acetilcolinesterase plasmática, que é a falsa acetilcolinesterase, a pseudocolinesterase. Então, a presença diminuída ou maior de pseudocolinesterase no sangue, nós vamos ver daqui a pouquinho, é fator orientador da função hepática, inclusive, tá? Bem como o tempo de protrombina, a albumina e também o colesterol. É outra função também do fígado produzir colesterol. E a partir deles, muitas vitaminas e hormônios. O fígado também é uma verdadeira parte da nossa farmacologia em termos de metabolismo. Fase 1, que vai ser o citocromo P450, onde nós vamos ter reações de hidrólise e oxidação. E fase 2, onde vai conjugar e deixar essas substâncias hidrossolúveis para ser eliminado na urina, bile e fezes. É o fígado também muito importante na eliminação da amônia, produto que, em grande quantidade, pode levar à encefalopatia hepática, como nós vamos ver mais para frente. O fígado consegue juntar 2 moléculas de amônia com uma de CO2 através de metabolismos complexos e formar a ureia. É o ciclo da ureia. Então, para avaliarmos a função hepática, os 4 primeiros são os grandes players nesse cenário. É a albumina, que quando está abaixo de 2,5 é muito grave. O tempo de protrombina, que quanto maior a quantidade em segundos, mais grave é a situação, né? Então, à medida que vai aumentando muito, além, né, de 15 segundos, isso aí vai mostrando cada vez uma fragilidade maior do paciente, o colesterol e a pseudocolinesterase. Então, esses 4 primeiros são importantes. E a bilirrubina é mais um marcador, mas não é um clássico mensurador da função hepática, não, apesar de estar presente em inúmeros tipos de guidelines e inúmeros tipos de avaliações da função hepática, assim como é o caso, por exemplo, da própria classificação de Child, Pug, e também no choque séptico, né? Nós temos aí avaliações da disfunção orgânica no choque séptico, em que a bilirrubina ela vai ser o marcador, né, da disfunção orgânica na sepse, né? Então, assim, apesar dela não ser um clássico marcador para a gente aqui, a bilirrubina é sim utilizada para tal. A bilirrubina indireta ou não conjugada, mais associada aí a situações de hemólise ou dificuldade de conjugação, e a bilirrubina direta, mais ligada a situações de colestase. Então, essa imagem mostrando aí as reações de fase 1 e fase 2, tá? Fase 1 é o famoso citocromo P450, com reações de oxidação, redução, hidrólise, como eu já coloquei, tá? E a de fase 2, que aí sim vai tornar essa substância hidrossolúvel, tá? Para ser eliminada na urina, na bile, nas fezes, e aí são reações de conjugação, sulfatanação, né? Acetilação, entre outras. E abaixo, as vitaminas que vão auxiliar nesses processos demais nutrientes. Essa imagem, resumindo o que a gente falou, né, da importância
do fígado, esse verdadeiro órgão mágico que produz tantas funções. E como eu coloquei aí, à esquerda e acima a questão do ciclo da amônia, a produção de colesterol, a questão do açúcar, a questão da transformação de proteínas e gorduras em energia. Aliás, pessoal, todo o nosso organismo ele acaba consumindo os produtos da acetilcoenzima A e não a glicose propriamente dito, tá? Em situações, até mesmo o cérebro, em situações de demanda metabólica maior, tá? Apenas a medula renal, tá? E as hemácias só consomem glicose direto, ok? Essa imagem mostrando aí aquele complexo processo metabólico, onde o fígado consegue juntar duas moléculas de amônia mais o gás carbônico para formar quem? A ureia. Quando esse processo está deficitário, nós passamos a ter uma concentração de amônia maior no nosso sangue, o que vai levar à encefalopatia hepática, que possui a amônia como um dos seus causadores, entre outros processos fisiopatogênicos que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Aqui, a cascata da coagulação, né, praticamente toda produzida pelo fígado, exceto o fator 8, à esquerda, que é da via intrínseca, e o fator de von Willebrand, que vai agir carreando o fator 8 e também nas plaquetas, ajudando a colar as plaquetas na parede dos vasos. É a adesão plaquetária. O fator de von Willebrand não faz agregação, faz adesão, cola a plaqueta nos vasos, tá, pessoal? E essa cascata da coagulação, à sua direita, é a parte mais importante da cascata da coagulação, apesar de ter menos fatores, que é o fator tissular, tá? Que é ativado a partir de uma lesão, e ele vai levar à ativação do fator 7. E do lado esquerdo, né, nós temos aí os fatores 12, 11, 9 e 8, que vão também ativar o fator 10. O fator 10, uma vez ativado com a ajuda, né, do fator 5 e cálcio, que é o complexo protrombínico, vai ativar a trombina, que em última análise vai transformar o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina ela vai ser organizada, né, de maneira adequada através da ação do fator 13. Concomitante a essa cascata, começa também o processo de fibrinólise, que é muito importante. Do contrário, nós apresentaríamos trombose. Aqui os fatores dependentes da vitamina K. Aqui uma lista de todos os fatores da coagulação. E nesta imagem, os fatores anticoagulantes, que também são produzidos pelo fígado. Né? Nós temos a proteína C, a proteína S e a antitrombina 3. Importantes fatores anticoagulantes que vão regular, vão inibir a coagulação excessiva. Vão fazer um processo de balanceamento. Aqui essa imagem mostrando, né, o fator de von Willebrand servindo como carreador do fator 8 e permitindo o adequado acoplamento da plaqueta na parede do vaso, como chama isso, adesão plaquetária. Nesta imagem, mostrando o sistema fibrinolítico, que vai controlar essa trombose excessiva, vai contrabalancear, né? E nós temos o plasminogênio, que vai ser transformado em plasmina. A plasmina vai degradar a fibrina, né? E quando isso ocorre de maneira normal, nós temos uma homeostasia, nós temos uma situação de hemostasia normal, né? Adequada. Nós vamos ver daqui a pouquinho que no paciente cirrótico, né? O que vai acontecer? Nós sabemos que o ativador do plasminogênio, né? Como, por exemplo, o TPA, vai transformar quem? O plasminogênio em plasmina. E esse ativador, ele é depurado por quem? Pelo fígado. O fígado, uma vez doente, não vai depurá-lo, vai formar plasmina demais e a plasmina vai levar a uma degradação exagerada da fibrina. A alfa-2 antiplasmina, que inibe a plasmina, porque ela é uma proteína que inibe a plasmina, também estará diminuída no cirrótico. Então, vejam bem, lá no paciente cirrótico, nós vamos ter uma hiperfibrinólise. Por quê? A alfa-2 antiplasmina, que é quem inibe a plasmina, vai estar diminuída. Então, aumenta a potência da plasmina. E o fator, né, que vai transformar vai estar aumentado. Então, o que acontece? Porque ele não vai ser depurado pelo fígado.
e aí vai formar mais plasmina. Então, você tem um aumento do fator ativador da plasmina e uma diminuição de quem neutraliza ela. Resultado, muito processo fibrinolítico, muitos produtos da degradação da fibrina, e ele compete com a trombina, levando a um alargamento aí dos estados de coagulação, né, e levando a hemorragia. Então, nós vamos ver que, se por um lado há grande tendência de hemorragia no paciente cirrótico, porque tem diminuição dos fatores de coagulação, porque tem hiperfibrinólise, e porque nós vamos ver lá na frente, tem alteração da microcirculação, por outro lado também, nós vamos ver que há uma tendência no paciente com hepatopatias, também a trombose, porque há uma diminuição dos anticoagulantes, proteína C, proteína S e antitrombina 3, que são produzidos por ele. E vai haver alteração também do fator 8 e o fator de von Willebrand, por questões que daqui a pouquinho nós vamos entrar, tá? Nós vamos ver que o fator de von Willebrand está hiperexcitado, está hiperativado no cirrótico. Então, olha que coisa maluca. O cirrótico, ele tem fatores pró-coagulação e anticoagulação alterados dentro de uma balança que vai ser muito individual. E mais que isso, nós vamos ver que os kits normais de avaliação, como RNI, não servem para avaliar a hemostasia no paciente hepatopata, particularmente no cirrótico, porque eles foram feitos para avaliar warfarin. Então, é perfeitamente possível num paciente cirrótico termos um RNI de 3, 40 mil plaquetas, 50 mil plaquetas, e esse paciente tem tendência, pasmem, à trombose. É isso mesmo, nós vamos ver daqui a pouquinho. É por isso que é importante o tromboelastograma nesses nossos pacientes. Novamente aqui um demonstrativo de tudo que falamos. E vamos entrar agora nas doenças. Vamos começar a falar de doenças. Vamos falar de cirrose hepática, tá? Bom, a cirrose hepática, ela não é nada mais, nada menos do que uma situação em que nós temos morte dos hepatócitos, que vai tocar as transaminases. Esse aumento das transaminases, da TGO e da TGP, nem sempre é um aumento que corresponde à gravidade da doença. Nós podemos ter aumentos apenas discretos da TGO e da TGP, e a doença está menos grave ou mais grave do que a gente imagina. Não há muita correlação direta, tá? Então, geralmente a cirrose ocorre por uma hepatite crônica. Essa hepatite, ela é multifatorial. Ela pode ser uma hepatite não alcoólica ligada à gordura, que é o NASH, que é a maior causa de cirrose, ou seja, é a famosa barriguinha, é a grande causa de cirrose hoje. Ela pode ser alcoólica, ela pode ser por vírus B, vírus C, e ela é chamada de crônica quando ela altera a transaminase por mais de 6 meses. Tá? Então, como consequência dessa morte de hepatócitos, nós vamos ter uma cicatrização, tá, nodular, que vai deixar o fígado com aquele aspecto cirrótico típico à direita da tela, como vocês podem ver. Tá? Isso aí vai levar a uma compressão lá daquelas estruturas que eu mostrei para vocês nos lóbulos hepáticos, né, que vai levar a um aumento da pressão na veia porta. Ela comunica com vários outros sistemas venosos do organismo, produzindo hemorroidas, varizes de esôfago, esplenomegalia, varizes de fundo gástrico e todas as consequências que essa hipertensão portal vai causar. De antemão, eu já falo para vocês que uma das grandes causas de morte, se não for a principal no paciente cirrótico, é justamente a ruptura desses grandes vasos, tá, gente? É a grande causa de morte e também de descompensação nesses pacientes. Nós sabemos que a encefalopatia hepática e que a síndrome hepatorrenal, elas têm uma ligação direta com o agravamento do paciente por ruptura de varizes, tá? Esses pacientes, então, estão altamente sujeitos a processos hemorrágicos graves e também a descompensações de órgãos e sistemas por conta da hipertensão portal. Não obstante, essa hipertensão portal vai levar a um hiperesplenismo que vai causar uma trombocitopenia. Então, um dos marcadores típicos do paciente cirrótico é a diminuição do número de plaquetas. E nós vamos ver daqui a pouco que, apesar dessas plaquetas estarem baixas, muitas vezes, do ponto de vista de hemostasia, elas funcionam até melhor do que as plaquetas de um indivíduo não cirrótico, porque vai ter ativação do fator de von Willebrand, vai ter diminuição da ADAM ST13, levando ao aumento do fator de von Willebrand, ao aumento da adesividade plaquetária. É isso mesmo.
A gente não tem que se impressionar tanto com trombocitopenias no paciente cirrótico, tá? E, sim, é possível, mesmo com menos de 50 mil plaquetas, nós só acompanharmos um paciente cirrótico no transplante, em cirurgias, de uma maneira geral, com tromboelastograma, sem repor plaquetas. Por quê? A reposição de plaquetas altera o desfecho no transplante hepático, aumenta a mortalidade, tá, gente? Então, sempre que a gente for repor plaqueta no paciente cirrótico, vai ser guiada aí pela clínica, pela necessidade de transfusão em primeiro lugar, quando há alteração clínica, e em segundo lugar pelo tromboelastograma. A gente não sai fazendo plaqueta no paciente cirrótico de maneira rotineira, não, tá? A ascite, ela vai estar presente por inúmeros motivos. Primeiro, pelo aumento da pressão hidrostática no sistema porta, que vai transudar esse líquido para o interior da cavidade peritoneal. Além disso, o paciente cirrótico, ele vai ter uma hipovolemia relativa, e essa hipovolemia relativa, essa circulação hiperdinâmica, esse shunt arteriovenoso provocado pela hipertensão portal, vai fazer com que o rim seja hipoperfundido e leve a uma ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Isso mesmo. Os pacientes cirróticos têm níveis de catecolaminas aumentados pela circulação hiperdinâmica. Os receptores beta lá da mácula densa vão ser ativados e vai produzir aldosterona, vai produzir renina, tá? Isso vai levar a inúmeras alterações, inclusive hidroeletrolíticas, como hiponatremia, dilucional, hipopotassemia pela ação da aldosterona, que joga potássio para fora. Tá? Vamos ter também hipocalcemia, hipomagnesemia, ok? E as proteínas da serosa, né, não do serasa, está escrito errado aí, da serose hepática, sofrem também um deslocamento, né, do linfático ali e podem corroborar para a ascite, tá? Mas, basicamente, é a questão hidrostática e ativação do sistema renina, angiotensina e aldosterona que levam à formação de ascite. Ascites cada vez mais graves acompanham uma doença mais grave e elas tendem a ser tratadas com diuréticos, com beta-bloqueadores, com vasopressina e, em última análise, elas serão tratadas ou com transplante ou chips, né? Os chips, que são derivações portohepáticas transjugulares, né? Ela vai fazer são dispositivos que comunicam a veia hepática com a veia porta para diminuir a pressão dentro do fígado. Nem sempre o chips vai levar uma comunicação da porta com a veia hepática. Eventualmente, a gente tem que fazer uma comunicação direta com a cava, como acontece na síndrome de Budd-Chiari. Mas, na maior parte das vezes, é uma comunicação entre a porta e a veia hepática, sim. Tá, gente? E esses chips realmente salvam. Eles diminuem a ascite, diminuem a incidência de sangramentos, de varizes, só que eles vão levar a uma piora da função hepática e um aumento da amônia e um aumento da encefalopatia hepática. Não há alegria completa antes do transplante. O que vai resolver mesmo é o transplante no paciente cirrótico já com uma situação clínica mais avançada. Esses pacientes vão ter também uma disfunção microvascular, tá? Essa disfunção microvascular vai levar a alteração em inúmeros órgãos e sistemas, como o pulmão, como o coração, como a vascularização, cérebro, rins, ok? Alteração da hemostasia. Esses pacientes são trombocitopênicos por conta do hiperesplenismo e também por outras alterações intraplaquetárias que ocorrem pela inflamação. Eles vão apresentar anemia e leucopenia. São hipoglicêmicos pela diminuição do estoque de glicogênio, tá? Há uma diminuição da albumina pela disfunção hepática e também diminuição do sódio, potássio, cálcio e magnésio, como eu já coloquei, tá? A questão da hemorragia versus trombose, né, nesse paciente, como a gente já comentou com vocês, é uma grande questão. E a análise viscoelástica, como também já falamos, vai suplantar sobre o RNI. A encefalopatia hepática, ela vai agravando na medida que a amônia vai se tornando mais alta e outros fatores, como ácidos graxos de cadeia curta e também o uso de algumas substâncias GABAérgicas, podem agravar o paciente portador de encefalopatia. Então, um paciente com encefalopatia hepática, pessoal,
a gente tem que tomar cuidado com excesso de drogas GABAérgicas, como benzodiazepínicos, tá? E muitas vezes o seu antagonista, né, o Lanixat, ele pode, sim, melhorar, resolver o flumazenil temporariamente o estado clínico de uma encefalopatia hepática. Mas o que vai curar realmente é o transplante. E nós temos síndromes orgânicas múltiplas, como a síndrome hepatorrenal. O que é a síndrome hepatorrenal? É uma falência hepática do tipo funcional. Ela não é por uma alteração histológica do rim, como consequência dessa hipoperfusão. Então, o paciente vai ter uma perfusão pior por conta do deslocamento desse líquido para o terceiro espaço. Vai tendo uma ativação cada vez maior do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a vasoconstricção renal vai se tornando cada vez maior, até que esse rim entra em falência e pode evoluir até para uma necrose tubular aguda, que é critério, inclusive, de transplante hepático e renal juntos. É isso mesmo, tá? Antigamente, nós tínhamos aí a síndrome hepatorrenal tipo 1 e tipo 2, agora mudou um pouquinho isso daí. O norte é a presença de necrose tubular aguda. Se tem presença de necrose tubular aguda, ao invés de fazer diálise intraoperatória, já troca o rim também, tá? Ou, se não tem, mas a função está ruim pela síndrome hepatorrenal, pode fazer diálise intraoperatória enquanto se troca o fígado, enquanto faz o transplante do fígado. Sim, é isso mesmo, tá, gente? Isso aumenta um pouco a morbidez, mas é necessário. Tá legal? Nós temos uma situação também de síndrome hepatopulmonar. A síndrome hepatopulmonar vai ser uma situação clínica em que o pulmão ele tem um aumento do shunt por uma vasodilatação dos capilares pulmonares por conta da liberação de fatores como óxido nítrico e mediadores da inflamação. Com isso, vai haver um aumento do gradiente entre o alvéolo e os capilares, tá? Geralmente acima de 15 milímetros de mercúrio. Vai haver um shunt direita e esquerda, com hipoxemia, principalmente na posição de sentado, tá? Uma SpO2 abaixo de 96 na posição sentado, inclusive, é critério. Vai haver uma melhora dessa saturação com o paciente em pé e presença de platipneia. O diagnóstico é através da injeção de bolhas, você pega um soro fisiológico e sacode e faz um eco transesofágico. Quando essas bolhas demoram mais do que 4 a 6 batidas do coração para passar para o lado esquerdo, é critério. O agregado também de proteínas, tá? De macroproteínas, com Tecnésio 99, também é utilizado, onde há uma captação cerebral superior a 6%. São critérios diagnósticos para o diagnóstico da síndrome hepatopulmonar, onde o paciente tem baqueteamento digital, uma série de alterações por conta dessa alteração vascular pulmonar que vai alterar a capacidade do pulmão em absorver o oxigênio. E essa síndrome hepatopulmonar, ela tem alta mortalidade, tá? E ela só vai resolver meses depois, após realizado o transplante hepático. E nós temos também uma outra alteração pulmonar, que é diferente da síndrome hepatopulmonar, que é a hipertensão porto-pulmonar. O que é a hipertensão porto-pulmonar? O paciente já tem a hipertensão porta e vai ter também uma hipertensão pulmonar. Por quê? O fígado vai ficando cada vez mais congesto e duro. Com isso, o que acontece? O ventrículo direito, né, que sofre influência direta do sistema porta, ele não foi feito para ficar lutando contra a resistência, né? Então, o que acontece? Começa a haver uma remodelação da artéria pulmonar, uma remodelação da vascularização pulmonar e há um aumento da pós-carga de ventrículo direito. Esse aumento, quando ele é acima de 240 dimas por centímetro a quinta, já é critério diagnóstico, ao lado também de um gradiente acima de 12 em relação à pressão média da artéria pulmonar. Tá? Então, quando a pressão arterial média da artéria pulmonar tem mais de 12 milímetros acima da pressão encunhada, é critério diagnóstico também de hipertensão porto-pulmonar. Nós vamos ver que essa hipertensão ela pode ser leve quando está abaixo de 25, moderada de 25 a 35, e ela pode ser leve quando ela está em torno de 25, moderada quando ela está em torno de 35, nós vamos ver daqui a pouquinho, e grave acima de 45, tá, gente? Essa hipertensão porto-pulmonar é um grande desafio para o médico anestesiologista durante a cirurgia. Porque nós vamos ver, quando a gente for falar de transplante hepático, que mais importante do que essa hipertensão porto-pulmonar
é a função do ventrículo direito. Se a função do ventrículo direito está legal, mesmo a hipertensão porto-pulmonar estando grave, a gente consegue levar esse paciente. E para isso, a gente vai ter que saber mexer bem com eco transesofágico, vamos ter que mexer bem com drogas que melhoram a performance do ventrículo direito e diminuir a pós-carga do ventrículo direito. Esse mediador chamado ADAM-ST13 vai estar diminuído no paciente cirrótico, aumentando a capacidade do fator de von Willebrand agir e tendendo à trombose. Da mesma forma, as proteínas SC e antitrombina 3 estarão diminuídas, são fatores anticoagulantes tendendo à trombose. E a hiperfibrinólise, por conta da diminuição de proteínas e também da diminuição da depuração de quem ativa a plasmina, como nós já falamos ali para trás. Então, aqui é um resumo de tudo que a gente falou. Então, as causas de cirrose. À esquerda, as mais comuns, à direita, as menos comuns. Então, o NASH, que é a famosa barriguinha, né, é a estetohepatite não alcoólica, é a mais comum. E à direita, causas mais associadas no transplante hepático de crianças. Tá? Então, o fígado normal à esquerda e o cirrótico à direita. Aqui, resumindo, tudo que nós falamos, né, da semiologia desse paciente. Então, é um paciente que vai ter a cabeça de medusa, vai ter ascite, vai ter a calva abdominal, ele vai ter ginecomastia, porque nós vamos ter alteração hormonal nesses pacientes, né, por alteração hepática, de capacidade do fígado de estar produzindo isso. Nós vamos ter presença de varizes esofágicas, levando a hematêmese, vão ter hemorroidas, levando a sangramento anal, vamos ter situação de coma, situação de alterações neurológicas como asterix, entre outras alterações, anemia, atrofia testicular, enfim, é um verdadeiro resumo de tudo que nós falamos, tá? Aqui uma imagem de varizes esofagianas, que quando rompem, podem levar à morte pelo choque hemorrágico e também podem descompensar uma encefalopatia ou podem precipitar uma síndrome hepatorrenal. Nessa imagem, os critérios de Westhaven da encefalopatia hepática, que vai desde 0, onde o exame físico é normal, até 4 com coma, né? E é clássico aí os valores intermediários, apresentando flapping, rigidez muscular, hiperreflexia, fala arrastada, né? E à medida que a gente vai afundando essa encefalopatia, vai aumentando a incidência de quê? Hipertensão intracraniana, que é uma outra situação contra a qual nós temos que lidar também, né? Então, nós sabemos que os halogenados são muito recomendados no transplante hepático, são muito utilizados na cirurgia de uma maneira geral, pela questão do condicionamento, né? E também, além do condicionamento pré e pós-isquemia, são muito importantes também do ponto de vista metabólico, porque são eliminados in natura. Nós vamos ver que principalmente o isoflurano e o sevoflurano são os que menos interferem no fluxo sanguíneo hepático, são os mais recomendados. No entanto, no paciente com encefalopatia hepática com hipertensão intracraniana, nós não podemos usar mais do que uma CAM. Nessa imagem, mostrando aí a amônia, que vai ser depurada, né, pelo nosso fígado saudável, mas infelizmente, na situação de cirrose, ele não consegue fazer aquele ciclo da amônia normal, onde ele junta 2 amônias com gás carbônico para formar ureia, e aí nós temos uma amonemia, que, junto com outros fatores, né, como atividade do glutamato, dopamina, aspartato, GABA, entre outros fatores, vão levar à encefalopatia hepática. Tá? Aqui, os mecanismos envolvidos, né, na formação de ascite e o papel do TIPS, dos beta-bloqueadores, para tentar tratar, bem como diuréticos, né, e a importância dessa entidade aí, fisiopatogênica, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, na sua gênese. Aqui, uma imagem mostrando, né, como funciona o TIPS, que é o transjugular, né, a derivação porta-hepática transjugular, onde a gente coloca um stent, geralmente, entre a veia porta abaixo e a veia hepática acima. Em situações como o Budd-Chiari, como eu já expliquei, a gente não pode usar a veia hepática, tá? A gente faz uma derivação portocava, ok? Mas na maior parte das vezes é para a hepática mesmo. Neste outro diapositivo, a classificação de Child-Pugh, que é uma classificação muito boa para mensurar a função hepática, mas não é recomendado para dizer se esse paciente é indicado ou não para transplante hepático. Nós vamos ver daqui a pouquinho que ela foi superada pelo
modelo de fígado em estágio final, a escala MELD, por conta principalmente da questão da disfunção renal, da síndrome hepatorrenal, que é um dos pilares aí que norteiam para transplante. Tá? A classificação de Child, ela é muito boa, mas ela não se presta para, tanto quanto a de MELD, para indicar o transplante. Ela tem basicamente a bilirrubina, a albumina, o ERNI, presença de ascite, encefalopatia hepática, né? E à medida que eles vão se agravando, classe A, B ou C. Mortalidade varia praticamente em um ano de 0 na classe A até quase metade dos pacientes aí, mais da metade vão morrer em um ano na Child C. Aqui, ilustrando a síndrome hepatorrenal, né, com ascites graves, precipitada por descompensações como ruptura de varizes, enfim, e toda a gênese da mesma que nós já colocamos, reforçando que não há alteração, não há substrato fisiopatológico de alteração no glomérulo na síndrome hepatorrenal per si. Pode haver lesões secundárias à isquemia, tá? Antigamente falava-se em síndrome hepatorrenal, como eu já expliquei para vocês, à esquerda do tipo 1 e 2, e agora é a necrose tubular aguda o critério mais importante. Essa imagem ilustrando a síndrome hepatopulmonar, tá? Não é a portocava, a hipertensão portopulmonar, tá? É a síndrome hepatopulmonar, é aquela que, por conta do óxido nítrico e vários mediadores, ocorre uma dilatação dos capilares, que eu já expliquei para vocês, né? Que pode ser diagnosticada com um teste da injeção salina guiada pelo eco, onde demora mais do que 4 a 6 batidas para que ele seja identificado no átrio esquerdo, tá? Há uma demora. E também aquele teste do macroagregado de proteínas do TecNS 99, onde há uma captação cerebral de mais de 6%. Clinicamente, eu já expliquei, esses pacientes apresentam hipoxemia, baqueteamento digital, tá? E o tratamento é o transplante hepático, ok? Esses pacientes vão ter presença de dispneia na posição de sentado, né? Vão ter platipneia e podem ter queda da saturação do oxigênio abaixo de 96 na posição sentada, que merece investigação. Aqui, diferenciando acima a síndrome hepatopulmonar, HPS, com a hipertensão portopulmonar. São entidades clínicas diferentes, tá? Então, novamente, o que eu já falei para vocês, ali nós vamos ter um aumento abaixo ali na hipertensão portopulmonar. Nós vamos ter um aumento da pressão arterial média da artéria pulmonar acima de 25, tá? Vamos ter um aumento da resistência da artéria pulmonar, não está aí, mas eu estou dizendo acima de 240 dinas, tá? E uma pressão empunhada normal, ok? Na pressão portopulmonar, abaixo de 15. Há também uma cardiomiopatia cirrótica, que geralmente é subclínica, e tem uma característica de só se apresentar durante descompensações perioperatórias. É isso mesmo. Muitas vezes o paciente cirrótico, que tem disfunção tanto diastólica quanto sistólica, uma fração de ejeção de 50 já é considerada baixa, porque ele tem uma circulação hiperdinâmica. Ele vai ter aumento do débito cardíaco em condições normais, ele vai ter diminuição da resistência vascular periférica. Então, se você faz um eco desse paciente e a fração de ejeção está de 50, já suspeita da cardiomiopatia cirrótica. E essa cardiomiopatia cirrótica responde mal a drogas que estimulam o ventrículo, como dobutamina, porque esses pacientes têm um downregulation dos receptores beta, tá? Então, e para complicar, são acompanhados de processos isquêmicos, porque drogas como a vasopressina podem levar a isquemias coronarianas, ok? Miocárdios. Essa imagem mostrando o déficit da ADAM TS13 no paciente cirrótico, e ela é um mediador que quebra, inibe o fator de von Willebrand. Como nós não vamos ter ADAM ST3 no cirrótico, o fator de von Willebrand vai estar muito mais ativo. Então, as plaquetas vão estar muito mais ávidas pela adesividade na parede do vaso, ok? Então, é isso mesmo. 50 mil plaquetas, 40 mil plaquetas num cirrótico vale mais do que 200 mil num não cirrótico. Porque como não tem Adams 13 para inibir o von Willebrand vai estar excitado
e vai conseguir não só carrear melhor o fator 8 e potencializar a via intrínseca, mas principalmente levar a uma adesividade das plaquetas nos vasos. Então, gente, quem fala que o cirrótico tende só ao sangramento, está falando uma verdade, porque rompe varizes de esôfago, rompe varizes de fundo gástrico. Sim, eles têm diminuição por hiperfibrinólise. Sim, tem diminuição da coagulação por diminuição dos fatores da coagulação todos, mas está também falando besteira, porque eles têm menos fator S, C, antitrombina 3 e tem aumento da adesividade. Então, a gente só vai saber se o paciente cirrótico está com tendência ao sangramento ou ao aumento dos eventos trombóticos fazendo um tromboelastograma. Então, o tromboelastograma, ele, mostrado aqui, vai ser muito útil para checarmos se o nosso paciente está fazendo uma hiperfibrinólise, como a imagem é abaixo, se está normal, como a imagem acima à esquerda, né? Ou se há alterações aí da plaqueta ou do fibrinogênio, como ocorre aí na imagem abaixo e à esquerda. Como é que vai ser a nossa anestesia no paciente hepatopata, né? Como é que vai funcionar, então, a nossa anestesia? Como é que a gente vai conduzir esse paciente cirrótico, hepatopata? Os halogenados, eles têm um perfil melhor, de uma maneira geral, do que as drogas venosas, porque eles dependem menos da depuração hepática. E o sevo e o isoflurano, principalmente, aí está com 2 S, está errado, é iso com S só, eles são os que menos interferem no fluxo sanguíneo hepático. O alotano está proscrito por motivos óbvios, né? A hepatite, a chance de lesão hepática, o alto metabolismo. E quando a gente fala das drogas anestésicas venosas, há um grande aumento no tempo de depuração de opioides, que devem ser usados no contexto multimodal em doses menores. A metadona merece um cuidado especial, porque ela depende muito do citocromo P450, tá? Então ela pode sim causar depressão respiratória em pacientes hepatopatas. Os bloqueadores neuromusculares, de uma maneira geral, a gente tem que usar doses maiores, porque eles são hidrofílicos, e o paciente cirrótico, ele tem um aumento do volume de distribuição, porque ele tem muita água. Entretanto, os aminoesteroides acabam durando mais pela diminuição da depuração. Então, tem que usar com muito cuidado, verapamil, pancurone. Já o rocurone a gente usa com mais tranquilidade pelo Sugamadex. O TAP Block se impõe ao bloqueio epidural por questões óbvias ligadas à hemostasia. A gente tem que tomar muito cuidado com a peridural também, porque se por um lado ela melhora a circulação hepática, como eu falei no início da aula, a hipotensão por ela gerada pode descompensar. Há um grande desafio nas cirurgias hepáticas entre manter a pressão normal e diminuir a PVC. A gente sabe que quando a gente diminui a PVC no paciente hepatopata durante uma cirurgia hepática, isso vai ser bom porque vai diminuir o sangramento ali. Geralmente a gente tem que baixar abaixo de 4, 5 centímetros de água. Por outro lado, as drogas que a gente utiliza, como a nitroglicerina, para fazer isso, levam à hipotensão. E a hipotensão leva à diminuição do fluxo sanguíneo hepático num paciente já limítrofe, que pode levar à falência hepática, alteração da coagulação, e aí a gente é obrigado a usar a noradrenalina. Só que a noradrenalina vai agir nos receptores alfa, piorando, fazendo vasoconstricção, tanto da porta quanto da cava. Então, realmente, é um desafio deixar o paciente em condições ideais para o cirurgião, com essa diminuição da PVC, tá? E manter a pressão normal. Aliás, os guidelines mais recentes não recomendam a PVC como norte para isso, e sim delta-PP, eco transesofágico, VTI, tá? Entre outras mensurações da volemia. Temperatura, a gente não precisa nem falar, temperatura abaixo de 33 leva a uma falência dos fatores de coagulação. Os cristalóides não devem ser usados de maneira liberal, pelo contrário, devemos dar preferência total aos coloides, porque são pacientes já pobres em albumina. A reversão do bloqueio é fundamental, porque são pacientes sarcopênicos, e a intubação deve ser em sequência rápida, porque são pacientes, não raro, estômago cheio, tá? Principalmente pelas hematêmeses de repetição. Há um risco do eco transesofágico, em termos de ruptura de varizes esofagianas. Sua passagem, portanto, deve ser delicada e realizada por alguém experiente. No entanto, não representa contraindicação absoluta. É o eco transesofágico a grande estrela do momento, que vem superando devagarzinho os Swan-Ganz, tá? Aliás, os Swan-Ganz, muitos guidelines
tem recomendado o seu uso apenas na presença de hipertensão porto-pulmonar. Se não houver hipertensão porto-pulmonar, estamos autorizados a utilizar apenas o eco transesofágico, uma boa artéria e um catéter de 8,5 French para hidratação, ok? A questão da diminuição do fluxo quando do manuseio, já falei. E agora nós vamos entrar no transplante hepático. Bom, crianças já têm tido uma sobrevida no transplante hepático em um ano superior a 90%. Adultos, 80% a 85%. Em 5 anos, para adultos, 60%. Isso deve-se à evolução da anestesia e aos métodos de escolha e rastreio. A classificação de Child sucumbiu ao modelo de fígado em estado final, a classificação de MELD, para a escolha, para rastreio desses pacientes candidatos para o transplante. Razão disso, já comentei, é a presença da creatinina no MELD. Né? Quando ela está alta, significa disfunção, síndrome hepatorenal, que é um pilar importante para a escolha desse paciente, que aumenta muito a mortalidade. Devemos chamar a atenção do risco dos hemoderivados. Sempre dar preferência para fatores da coagulação manufaturados em detrimento de hemoderivados, que pioram o desfecho. Sangue demais aumenta a encefalopatia hepática, plaqueta demais piora a mortalidade a longo prazo no follow-up de transplante hepático e plasma demais pode levar a situações de tralha nesses pacientes e aumentar a mortalidade. Então, é o risco de entrar sem preparo adequado e a importância de montar uma equipe. Então, está aí a escala de MELD, que tem basicamente como diferença fundamental a creatinina associada ao RNI e a bilirrubina. Uma pontuação MELD superior a 40 está associada a uma mortalidade de quase 80% em 3 meses. Tá? Então, o score MELD ele tem como principal objetivo mensurar a chance desse paciente cirrótico vir a morrer nos próximos 90 dias. Se ele está pontuando baixo, entre 10 e 19, a mortalidade é abaixo de 25%. Se ele está pontuando próximo a 40, a mortalidade é quase 80%. E isso vai ser importantíssimo para dizer qual paciente deve ir e qual paciente ainda não precisa ir para o transplante hepático. Basicamente, o transplante hepático ele é dividido em 3 fases. A fase pré-anempática, ou de dissecção, a fase anempática, que é aquela fase em que o fígado já não está mais funcionante, aguardando a colocação do novo fígado, e a fase pós-anempática, ou de reperfusão, a partir do momento em que nós temos aí a irrigação, a perfusão do novo fígado. Tá? Bom, vamos lá. Enquanto vocês admiram essa imagem, que é a técnica de piggyback, a técnica mais utilizada para a cirurgia de transplante hepático, onde o cirurgião não vai fazer uma oclusão total da veia cava, ou seja, não vai prejudicar tanto a pré-carga durante a fase anempática, como mostra a imagem, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as fases. Então, a fase de dissecção. A fase de dissecção, pessoal, pensem comigo, um fígado num paciente cirrótico de longa data, repleto de varizes ali, repleto de tributárias túrgidas, é um grande desafio para esse cirurgião. Primeiro, lidar com a ascite, que tem que ser drenada. Segundo, lidar com todo esse sistema venoso tributário, vamos assim dizer, que está engurgitado. Então, na fase de dissecção, a fase inicial da cirurgia, é a mais perigosa em termos de sangramento. Então, vai ser nessa fase que nós vamos ter que expandir volemicamente esse paciente e nos preparar para repor sangue. Tá? Então, é nessa fase que ocorre risco de intoxicação pelo citrato. O citrato do nosso sangue, ele vai ser mal depurado pelo fígado e ele vai quelar o cálcio num paciente que já tem o cálcio baixo, lembra? Pois é. E o cálcio é o fator de coagulação número 4, que vai agravar a alteração da hemostasia. Então, nessa fase, a gente já tem que começar a fazer gluconato de cálcio. Precisamos ser atentos em relação à necessidade de transfusão. Ao mesmo tempo, o tromboelastograma tem que trabalhar porque a plaqueta piora o desfecho. Então, precisa de mais de 2, 3 anestesiologistas trabalhando concomitantemente e interagindo com o cirurgião. Em contrapartida, pacientes que não têm tanta tributária, né, que é a hepatite fulminante aguda, não vai ter esses problemas de lesar esses vasos túrgidos. Só que, geralmente, a coagulação deles é mais grave. Tá?
E mais do que isso, esses pacientes que não têm tributárias, se por um lado eles não sangram tanto na fase pré-anempática, e quando essa veia cava for ocluída, mesmo que parcialmente, a hipotensão nele vai ser mais grave e a turgência de órgãos abaixo ali vai ser mais grave porque tem menos tributário. Então não existe alegria completa. Bom, durante a fase anempática, né, nós vamos ter um agravamento da questão do citrato, nós vamos ter uma diminuição da pré-carga importante quando não está usando a técnica de piggyback, aí muitas vezes tem que fazer bypass. Nós vamos ter hipotermia, queda do cálcio, tá? E é uma fase que merece muita atenção. Mas a fase mais perigosa de todas é a fase pós-anempática, que é quando o cirurgião, após ligar a artéria hepática e a veia cava ali, ele termina, e a veia porta, né? Ele termina a perfusão do órgão e, por último, ele vai reconstruir ali o sistema biliar. Nesse momento, todo aquele líquido gelado, repleto de potássio, né, do enxerto, vai inundar o sistema circulatório do paciente, causando o que nós chamamos síndrome da reperfusão hepática, com hipotermia, aumento da pressão pulmonar, da pós-carga de ventrículo direito, bradicardia, colapso cardiovascular, acidose metabólica. Então, a gente tem que estar preparado para essa terceira fase, que é a reperfusão, com gluconato de cálcio, solução polarizante para mandar esse potássio para dentro, bicarbonato. Muitos autores recomendam bicarbonato profilático, tá? Correção hidroeletrolítica, tomando cuidado para não corrigir o sódio rápido demais, senão pode levar a mielinólise contínua, e principalmente o cálcio, tá, gente? E para complicar, o Swan-Ganz, né, que nos pacientes que têm hipertensão porto-pulmonar é altamente recomendável, ele para de funcionar nessa hora tão crítica, porque o paciente gela tanto que a termodiluição não funciona. Então é importante, muitas vezes, a gente ter mão, tanto no Swan-Ganz quanto no eco transesofágico, porque vai ser nessa fase que o VTI vai funcionar, tá? Então essa imagem mostrando aí, à direita o paciente crônico e à esquerda o paciente agudo, aqui mostrando o uso de drogas antifibrinolíticas, porque são pacientes que têm uma fibrinólise, como eu já falei, e à esquerda tomar cuidado com a plaqueta. Aqui mostrando a importância da albumina, né? Existem protocolos de albumina, dependendo da quantidade que drenou, mas a gente sempre tem que fazer guiado por meta. Então, delta-PP, eco transesofágico, VTI, Swan-Ganz, vendo como é que está aí a pressão de átrio esquerdo, a albumina tem que ser reposta guiada por meta. À direita, Ringer lactato, nem pensar, fazer cristalóide demais, isso vai agravar a situação do paciente. Aqui mostrando alterações eletrocardiográficas de uma hipercalemia, que acontece muito, e finalizando aqui com a grande importância, finalizando a nossa aula, do VTI à direita, né? Enfatizando aqui, no término da nossa aula, a importância do manuseio do eco no paciente durante o transplante hepático, porque, além dele ser superior ao Swan-Ganz no momento de hipotermia, porque a termodiluição para de funcionar, ele é superior ao Swan-Ganz no que se diz respeito à identificação anatômica, né? Então, ele identifica trombose de stents, né, de TIPS, ele identifica efusão pleural, efusão pericárdica, né? Então, ele agrega mais do que o Swan-Ganz na cirrose, tá? No transplante pulmonar do paciente, no transplante hepático do paciente cirrótico. Mas o Swan-Ganz, ele é muito importante. Ele continua sendo o gold standard em termos de débito cardíaco, e no paciente cirrótico com hipertensão porto-pulmonar, né, ele passa a ser, assim, fundamental, tá? Até porque, na sua forma grave de hipertensão porto-pulmonar, o Swan-Ganz, ele vai ser muito importante ao lado do eco e mostrar a performance do ventrículo direito. Tá, pessoal? Então, o que nós tínhamos para falar para vocês era isso. Foi uma aula realmente bem densa. Foi uma aula realmente bem densa, né? É um assunto muito complexo, esse assunto de anestesia e o fígado. Eu espero que eu tenha passado para vocês os aspectos mais importantes, tá?
e dúvidas, estamos à disposição na nossa mentoria online. Um grande abraço a todos.